Quando ouvimos o nome Irã, frequentemente pensamos em turbulência política e clérigos de semblante sério. Mas o Irã é muito mais do que suas manchetes. Esta terra, antes conhecida como Pérsia, é um berço de civilização, lar de impérios, poetas e revoluções que moldaram o mundo por milênios. Para entender o Irã, devemos olhar além do presente e explorar sua história profunda e vibrante, uma história de resiliência, inovação e cultura duradoura. Deixemos de lado as preconcepções e embarquemos em uma jornada pela rica, dramática e profundamente humana história do Irã. Se você gosta de mergulhar em histórias fascinantes como esta, não se esqueça de seguir o canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Nossa história começa há mais de 2.500 anos, quando Ciro, o Grande, uniu as tribos persas e fundou o Império Aquemênida. Diferente de outros conquistadores, Ciro governou com tolerância, honrando costumes e religiões locais e libertando povos escravizados. O cilindro de Ciro, frequentemente chamado de primeira carta de direitos humanos do mundo, declarou liberdade e respeito para todos os súditos. Seu império se estendia do Egeu ao Indo, mantido unido por estradas, moeda e um sofisticado sistema postal. A visão de Ciro era revolucionária, um império construído no respeito, não no medo. Ele lançou as bases para uma era de ouro, inspirando futuras gerações com seu governo esclarecido. O sonho persa era de um mundo unido pela paz e justiça. Nenhum império dura para sempre. Mesmo as civilizações mais poderosas enfrentam o declínio, deixando para trás apenas vestígios de sua glória. Os exércitos de Alexandre, o Grande, derrubaram os Aquemênidas, e Persépolis queimou, marcando o fim de uma era e o início de uma nova ordem. No entanto, a cultura persa sobreviveu, misturando-se com influências gregas e mais tarde revivida por dinastias nativas como os Partas e os Sassânidas. Essa fusão criou uma herança única, visível na arte, arquitetura e tradições que atravessaram séculos. Os Sassânidas restauraram a identidade persa, revivendo o zoroastrismo e promovendo um renascimento na arte e literatura. Eles fortaleceram o senso de continuidade histórica e orgulho nacional. A conquista tornou-se um padrão: gregos, árabes, mongóis. Mas a chama cultural do Irã perdurou, resistindo a cada nova onda de invasores e absorvendo elementos estrangeiros sem perder sua essência. Após a conquista árabe, os persas abraçaram o Islã, mas o moldaram à sua própria imagem, preservando sua língua, costumes e herança milenar, tornando-se um dos pilares da civilização islâmica. Poetas como Ferdowsi imortalizaram as histórias antigas do Irã, garantindo que o passado nunca fosse esquecido e inspirando gerações futuras a valorizar suas raízes. Através de cada invasão, o Irã absorveu e transformou seus conquistadores, mantendo sua identidade única viva e enriquecendo sua cultura com novas ideias e influências. Essa resiliência, transmitida de geração em geração, define a história iraniana e continua a inspirar seu povo até hoje. Por séculos após a conquista árabe, a Pérsia esteve fragmentada, governada por dinastias estrangeiras. A ascensão dos Safávidas no século XVI mudou tudo. Shah Ismail I uniu o Irã e declarou o xiismo duodecimano a religião estatal, forjando uma identidade persa distinta. Essa ousada jogada diferenciou o Irã de seus vizinhos sunitas e criou um poderoso clero xiita. Sob Shah Abbas, Isfahan floresceu como um centro de arte, comércio e arquitetura, um renascimento persa. A era safávida restabeleceu o Irã como uma grande potência e cimentou seu caráter xiita persa. Essa identidade perdura no coração do Irã moderno. O abraço do xiismo pelos safávidas remodelou o Oriente Médio.
gerando rivalidade com os otomanos sunitas. O Irã tornou-se o centro de uma rede xiita, conectando comunidades em toda a região. O clero xiita ganhou poder, guiando os fiéis e, às vezes, desafiando os chás. Essa autoridade dual, monarca e clero, tornou-se uma característica definidora da sociedade iraniana. As sementes de futuros conflitos foram semeadas, enquanto o poder religioso e político disputavam a supremacia. Essa tensão um dia eclodiria em revolução. Com a queda dos safávidas, o Irã tornou-se um peão no grande jogo entre a Rússia e a Grã-Bretanha. Essas potências estrangeiras disputavam influência e controle sobre o território persa, frequentemente ignorando os interesses e a soberania do povo iraniano. O petróleo foi descoberto, enriquecendo potências estrangeiras, enquanto os iranianos viam pouco benefício. O ouro negro transformou o Irã em um campo de batalha econômico, com empresas britânicas e russas explorando seus recursos naturais e deixando a população local à margem do progresso. Reza Shah Pahlavi assumiu o poder em 1925, modernizando o Irã com ferrovias, fábricas e reformas seculares. Ele buscava transformar o país em uma nação forte e independente, promovendo a industrialização e a educação, e tentando reduzir a dependência de potências estrangeiras. Ele buscou reivindicar a antiga glória do Irã, mas seu autoritarismo e laços com interesses estrangeiros levaram à sua queda. O povo iraniano começou a questionar sua liderança e a influência externa, alimentando tensões políticas e sociais. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas o forçaram a abdicar, deixando seu filho Mohammad Reza Shah para governar uma nação marcada pela intervenção estrangeira. O novo Shah herdou um país dividido, onde o ressentimento popular contra o domínio externo só aumentava. A riqueza do petróleo e o sentimento nacionalista se chocaram, preparando o cenário para futuras convulsões. Greves, protestos e movimentos populares começaram a ganhar força, exigindo maior controle sobre os recursos do país. A luta pela soberania e dignidade tornou-se central na história moderna do Irã, moldando o destino da nação e inspirando gerações a buscar independência e justiça. Mohammad Reza Shah continuou a modernização, mas o fervor nacionalista aumentou. O primeiro-ministro Mossadegh nacionalizou o petróleo, irritando a Grã-Bretanha e os Pulsairo. Um golpe em 1953, apoiado pela CIA e MI6, restaurou o poder do Shah, mas esmagou a democracia. A autocracia do Shah, a polícia secreta e a ocidentalização alienaram muitos iranianos. A Revolução Branca trouxe reformas, mas aprofundou as divisões sociais e o ressentimento. O descontentamento cresceu entre os pobres, os devotos e o clero. O Ayatollah Khomeini emergiu como a voz da resistência, clamando por um governo islâmico. No final da década de 1970, o Irã era um barril de pólvora, marcado por tensões sociais, políticas e econômicas crescentes. O país vivia sob o regime autoritário do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que buscava modernizar o Irã rapidamente, mas à custa de repressão e desigualdade. A repressão do Shah deixou apenas o clero como oposição organizada, já que partidos políticos e movimentos civis foram brutalmente silenciados. O clero, liderado por figuras carismáticas, tornou-se o principal canal de resistência. A mensagem de Khomeini, espalhada por mesquitas e fitas cassete clandestinas, uniu milhões contra o regime. Suas palavras prometiam justiça social, independência e o retorno aos valores islâmicos. Protestos eclodiram após um insulto a Khomeini publicado em jornal estatal, escalando rapidamente para manifestações em todo o país. As ruas de Teherã e de outras cidades tornaram-se palco de confrontos e resistência. A resposta inconsistente do Shah, alternando entre repressão violenta e promessas de reforma, só alimentou a revolução.
greves gerais e protestos em massa paralisaram o país, mostrando a força do movimento popular. Em janeiro de 1979, o Shah fugiu do Irã, deixando um vácuo de poder e incerteza sobre o futuro do país. Khomeini retornou sob as boas-vindas de um herói, recebido por multidões eufóricas, que viam nele a esperança de uma nova era. Uma breve, porém intensa, luta pelo poder terminou com o estabelecimento da República Islâmica, liderada por Khomeini como líder supremo, mudando radicalmente o destino do Irã. O Irã havia entrado em uma nova era revolucionária, marcada por profundas transformações sociais, políticas e religiosas. A antiga terra da Pérsia foi transformada mais uma vez, mostrando ao mundo o poder de um povo unido por fé e desejo de mudança. A história do Irã é de continuidade, uma civilização que sobreviveu a conquistas, revoluções e transformações. Sua identidade é multifacetada. Antigos reis, poetas, sacerdotes e revolucionários moldam sua alma. As ações do Irã moderno estão enraizadas em uma longa memória de glória, invasão e luta pela independência. A desconfiança de potências estrangeiras é uma lição de séculos de intervenção. O Irã não é apenas uma nação, mas uma civilização viva, complexa, orgulhosa e resiliente. Para entender o Irã, devemos olhar além das manchetes e apreciar sua profunda história. Ao nos envolvermos com sua cultura e passado, construímos pontes de entendimento. A história do Irã continua, uma epopeia que molda não apenas o Oriente Médio, mas o mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como esta.